Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um vídeo curioso. Espero que vocês gostem. Vocês já ouviram falar da lenda do boneco Robert? Bom, com certeza vocês já viram falar vários temas relacionados a bonecos, né? E esse é mais um tema bem interessante. Então, roda a vinheta! Bom, as histórias onde aparecem supostos lugares mal assombrados e bonecos assombrados, elas não são de hoje, né, muito bem detalhadas aí na história. Com certeza você já deve ter ouvido falar muitos relatos referentes a bonecos que se mexem, bonecos que falam e que até mesmo podem machucar pessoas, né? Tá aí um filme que está em cartaz aí da Annabelle para vocês terem uma noção mais ou menos como é interessante você ver esse tipo de história. Pois hoje vamos contar um caso bem curioso sobre a história do boneco chamado Robert, que seria teoricamente comparado com a história do Chuck da vida real. Pois ele apavora os americanos há mais de um século, então essa história ela vem remontando há muito tempo, né? Bom, tudo começou basicamente no ano de 1900, o início do século 20, né? Na cidade de Key West, na Flórida, que fica nos Estados Unidos. Quando um garotinho chamado Robert Eugene Otto, bom, ele acabou ganhando um presente, né, de um dos empregados de um casarão que trabalhavam na sua residência, né. Bom, este boneco que ele acabou ganhando de presente teria mais ou menos o tamanho de 1 metro e estava vestido teoricamente de marinheiro. Então um bonequinho que acabou chamando muita atenção desta criança. E ele acabou decidindo batizar este boneco com seu próprio nome, chamá-lo de Robert. Bom, depois que ele acabou ganhando este presente, o menino jamais desgrudou deste boneco. E de acordo com muitos relatos, né, muitos empregados que trabalhavam nesta residência viam que o garoto brincava diretamente com este boneco e inclusive falava com ele. E o mais sinistro é que muitas pessoas que estavam próximas dos dois, eles tinham a percepção de que haviam duas vozes distintas conversando. Seria basicamente como se o garoto se comunicasse diretamente com este boneco. Bom, eu vou colocar algumas fotos do boneco Robert para que vocês vejam. Bom, após eles perceberem, né, que o garoto brincava direto com esse brinquedo, eles tinham a percepção que o garoto às vezes fingia uma outra voz, né? Seria basicamente quando você era criança, né, que a gente criava aqueles supostos teatrinhos, né, quando a gente brincava com determinados brinquedos, né? A gente criava um diálogo entre eles com a voz um pouquinho mais fina, um pouquinho diferente, para tentar criar uma espécie de um vínculo, alguma comunicação durante a brincadeira, né? E nesse período também não era diferente. Só que a partir daí algumas coisas estranhas começaram a acontecer. O garoto Robert, ele começou a ter algumas crises de nervoso, assim, crises de ira. E ele acabava botando toda a culpa em tudo que acontecia simplesmente no boneco. Pois os próprios pais do garoto não acreditavam que ele poderia culpar um boneco que seria a causa de todos esses problemas nele. Só que existiam alguns relatos que eles escutavam algumas risadinhas que poderia ser desse suposto boneco. E com o passar dos anos, o garoto Robert ele acabou ficando muito junto com este brinquedo. Inclusive eles teoricamente eram amigos inseparáveis. Tanto que este brinquedo acabou ganhando um lugar exclusivo e dormia direto com este menino. Coisas estranhas começaram a acontecer. Vizinhos diziam ver Robert aparecer de janela em janela quando a família estava fora de casa. Depois de um tempo, o garoto Gene começou a culpar Robert quando algo errado acontecia. Seus pais diziam que podiam jurar ouvir risos e barulhos de passos correndo pela casa durante as noites. Gene começou a ter pesadelos com frequência e a acordar gritando no meio da noite. Quando seus pais entravam no quarto, encontravam-o bagunçado, com móveis virados, com o menino encolhido com medo e o boneco nos pés da cama sentado. O boneco foi então colocado no sótão e ficou lá por muitos anos no esquecimento. Por incrível que pareça, todo este período o garoto cresceu e acabou herdando todo o casarão e todos os bens da sua família, né? E ele acabou deixando um lugar de destaque para este brinquedo que fez a diferença na sua infância. A partir daí começaram a surgir alguns relatos de pessoas que começaram a avistar coisas estranhas na casa. Inclusive, muitos deles acreditavam que este boneco começava a andar sozinho, né? Muitos que diziam que surgiam supostos vultos deste boneco na casa, né?
e que este simples brinquedo poderia ter algumas coisas sobrenaturais que estariam acontecendo com ele. Então a própria esposa do garoto Robert, que já estava adulto, né, ela dizia que via algumas feições diferentes neste boneco e que chamavam muito a atenção. A esposa de Jenny não gostava da ideia de Robert estar presente no quarto do casal. Ela dizia que tinha a sensação do boneco a seguir com os olhos, mas quando voltava a olhá-lo, ele estava do mesmo jeito. Então Robert foi colocado em um quarto vazio, sentado de frente para a janela. Não demorou muito para as crianças e os vizinhos relatarem que quando o casal saía de casa, o boneco se movia sutilmente na frente da janela, e às vezes desaparecia da janela, só aparecendo horas depois. E o mais incrível que o garoto Robert, ele acabou ficando neste casarão até a década de 70. Até que o garoto e a sua esposa acabaram falecendo. E aí que começaram a surgir os relatos paranormais. Que a partir daí, a nova família que acabou adentrando a casa para morar, eles começaram a ter algumas percepções estranhas. Começaram a escutar vultos, risadinhas de criança. E este brinquedo acabava apavorando uma das filhas dos novos moradores da casa. E depois de muitos anos, Jenny veio a falecer e a casa foi vendida a outros proprietários. O boneco foi ser redescoberto pela filha de 10 anos dos novos proprietários. E logo de cara, a garotinha se encantou com o boneco. Poucos dias depois, a menina, muito assustada, começou a se queixar que escutava risos e sussurros de Robert durante a noite, dizendo que ela iria queimar no inferno. O casal, então, resolveu se desfazer do boneco. E mesmo hoje, após mais de 30 anos que estas pessoas moravam na casa, a criança, né, teoricamente já está adulta, ela relata ter tido experiências totalmente distintas, né? Ter presenciado alguns atos paranormais, algumas movimentações estranhas, barulhos estranhos, sons horripilantes e vultos fantasmagóricos. E ela garantiu que o boneco ele tinha capacidade de gerar uma espécie de uma tortura psicológica em qualquer pessoa que estava naquela casa. Bom, aí entraram em todo um contexto, né, que poderia estar possuído este boneco, bem como a história da Annabelle, né. Então eles começaram a pesquisar a fundo quem que foi o responsável pela criação do boneco Robert e por que ele foi dado de presente, né, para um dos filhos dos donos da casa. Bom, existe uma história bem interessante que remonta já do início do século XX, né? Que a pessoa que acabou fazendo este boneco Robert, ele seria teoricamente uma espécie de voodoo, que seria uma vingança que foi feita para os donos da casa, pois muitas pessoas que estavam trabalhando naquela residência, naquele período, não estavam contentes como eram tratados, e eles fizeram uma espécie de um voodoo amaldiçoado, né, neste pequeno boneco e deram de presente para aquele garoto na época. Então, a partir daquele momento, justamente explica-se muitas coisas, né, que acabavam acontecendo contra esta família. Bom, atualmente este famoso casarão em Key West, né, ele acabou ficando famoso por causa de se tornar um ponto turístico, justamente por causa dessa história, né? E ele foi transformado em um pequeno hotel para visitantes. E este boneco Robert, ele acabou se tornando uma atração principal. E muitas pessoas bem curiosas vão lá justamente para conhecer todo este contexto deste boneco fantasmagórico. As histórias e lendas de Robert ficaram famosas. Ele acabou sendo enviado para o Museu de Key West, nos Estados Unidos, onde permanece em uma caixa de vidro, ainda vestido em sua roupa branca de marinheiro. Uma curiosidade interessante é que o filme Chuck, o Brinquedo Assassino, foi inspirado parcialmente na história do boneco Robert. Bom, de acordo com alguns relatos de pessoas que trabalham neste hotel, né, muitos deles contam histórias realmente incríveis, onde este suposto boneco ele acaba pregando algumas peças em alguns funcionários que trabalham neste lugar. E ele tem a capacidade justamente de assombrar muitos visitantes que vão até o hotel. Tanto que uma das recomendações de pessoas que vão se estabelecer no hotel, né, que ele se apresente diretamente ao boneco, para que ele possa te conhecer. E que você tem que pedir permissão para este boneco para que você possa registrar uma foto com ele, senão ele vai te assombrar. Inclusive existem alguns relatos, né, que muitas pessoas colocaram algumas cartas para este boneco pedindo desculpas por ter tirado fotos sem a sua autorização. E depois disso, muitas delas acabaram sendo prejudicadas. E o teor dessas cartas é justamente que essas pessoas peçam perdão ao boneco, né, por ter tirado fotos sem a sua autorização, e que ele retire a maldição que elas acabaram levando, né, depois de fazer uma foto com este boneco. E você acredita nesse tipo de coisa? Você acredita em bonecos amaldiçoados? Com certeza você vai ver muitas histórias por aí. E aqui no canal eu já apresentei algumas delas. Espero que vocês acompanhem, porque cada história desses bonecos são realmente distintas, né? Inclusive existem muitos relatos, muitos filmes relacionados a isso, né? Um dos que são os mais famosos seria teoricamente o boneco do Chuck. Mas com certeza existem alguns que são considerados
na vida real, como o boneco da Annabelle, né? Então não podemos brincar com esses tipos de coisas, né? Pois quem sabe eles não sejam utilizados como um instrumento para simplesmente enganar algumas pessoas, beleza? Bom, gente, um vídeo bem rápido, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do nosso canal. Eu estou iniciando um novo canal aqui, justamente por causa do YouTube, que está me sacaneando justamente por causa de direitos autorais, pois todos os vídeos que eu coloco aqui, eles são teoricamente bloqueados por causa de direitos autorais, porque não adianta eu colocar um vídeo simples aqui, né, para exemplificar o tema que eu comento aqui no canal, e o YouTube simplesmente me bloqueia ou remove toda a monetização do vídeo. Aí é todo um trabalho feito teoricamente de graça. Então eu estou criando um outro canal voltado praticamente para a criação dos filhos, chamado Conselhos do Papai. Então se você tem filhos, se você curte aí crianças, né, eu estou criando justamente um canal voltado mais para a família, justamente para trocar experiências sobre a criação de filhos, temas polêmicos, né, opiniões diversas sobre filhos, crianças, todo o contexto relacionado a crianças, a ideias, né. Se você gostar, né, do canal, se inscreva nele. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês conheçam um pouquinho mais deste novo projeto que eu estou apresentando aqui. Demorei bastante, né, para criar todo o planejamento desse canal, e eu, enfim, tomei coragem e estou começando este novo canal. Então, se você gosta do meu trabalho aqui no YouTube relacionado aos mistérios curiosos, peço que você se inscreva no meu outro canal, chamado canal Conselhos do Papai. Beleza? Então, obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!